E aí, por isso, te convido para que você leia comigo esse texto. Efésios capítulo 3, verso 16 a 19 diz assim: Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Só até aí. Feche seus olhos, curva sua cabeça se você puder. Pai, aqui estamos diante de Ti, Pai, com desejo, Senhor, de ouvir a Tua voz. Nós precisamos, ó Deus, recebermos da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, Senhor, que flui em nossa vida, em cada coração que hoje nos ouve, nós cremos nisso, possa, ó Deus, trazer aquilo, o entendimento, trazer a compreensão de tudo aquilo que Tu tens separado no seu coração para o nosso coração. Nós queremos em Ti, ó Pai, pedir que Tu venhas e fale, se revele. Queremos, ó Deus, nos assentar aos Teus pés, acalmar o nosso dia, acalmar o nosso coração de toda a correria do dia a dia, Deus. Queremos agora estarmos focados. Não nos deixa, Deus, termos nenhuma distração que nos impeça de estarmos recebendo diretamente de Ti. Nos assentamos aos Seus pés. Nós pedimos a Ti, fala ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto aqui ele é extraordinário. Quando nós entramos no tema plenitude de Deus, esse aqui é o texto. Porque o maior desejo de todos nós é que nós possamos a cada dia nos encher mais e mais da presença de Deus, da revelação de Deus, do conteúdo, de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, de todas as direções, de todas as bênçãos, né? E quando você vai falar sobre plenitude, é algo completo, é algo pleno, é algo inteiro, não é algo fracionado. Deus não tem para você uma vida fracionada, né? De uma bênção aqui, ali não, né? De uma questão aqui resolvida, a outra não. A palavra de Deus nos ensina como nós conhecemos aqui. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude. Não há como recebermos de Deus a plenitude, ou aquilo que é inteiro de tudo que Ele tem para nós, se não for através de Jesus Cristo, como está descrito aqui no versículo 19. Mas a questão é que muitas das vezes os nossos corações, eles são às vezes um pouco relutantes. Nós precisamos receber de Deus na sua plenitude, e não por partes. Observe que quando você se entrega a Deus, quando você coloca a sua vida no altar, você entrega tudo que você tem, tudo que você é. A sua vida como um todo é entregue no altar. Ao receber Jesus na sua vida, Ele vem sobre você e Ele toma conta de tudo que é seu. O problema é que muitas das vezes nós limitamos o agir de Deus na nossa própria vida. E eu quero te explicar algo, quero que o Espírito Santo traga algo ao seu coração sobre isso. Vamos ver o versículo 16, fala assim: oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito Santo. Vou ler novamente, verso 16. Oro, Paulo falando, a igreja de Roma. Oro para quê? De Efésios. Ora para quê? Com as suas... Vou ler de novo. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele, está falando de Jesus, os fortaleça no íntimo do seu ser, com o poder por meio do seu Espírito Santo. Agora, olha só,
Faça essa oração na primeira pessoa. Fala assim, eu oro. Diga assim, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele me fortaleça. Fala, me fortaleça no íntimo do meu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Então, essa deve ser a nossa oração, a nossa busca. Porque o que Paulo que ele escreveu aqui para a igreja que estava em Éfeso, era dizer isso, olha, eu oro por vocês. Para quê? Para que vocês se fortaleçam. Para que no íntimo do seu ser, dentro de vocês recebam poder, vocês por meio do Espírito Santo. Está aqui escrito no versículo. Há uma revelação, né, de Deus assim extraordinária nesse versículo. Aprenda uma coisa desde já. Toda manifestação de Deus na sua vida nasce de dentro para fora. Tudo que Deus tem para trabalhar na sua vida, o start dele é dentro do seu coração. Não é algo externo, né, que você demonstra ser. Não é o seu tipo, né, de roupa. Não é simplesmente o seu jeito de falar. É no seu íntimo do seu ser. É o que Paulo escreveu aqui para a igreja. Oro, Paulo está dizendo, eu oro para que as glórias do Senhor venham sobre você e fortaleça você no seu íntimo com poder por meio do Espírito Santo. Então, o que ele está nos ensinando aqui nessa revelação aqui extraordinária é que nós recebemos poder do Espírito Santo no íntimo do nosso ser, a qual muda tudo dentro de nós. Não é uma mudança externa, é uma mudança interna, íntima no seu ser. Então diga comigo, não é externo, é interno. A mudança começa aqui dentro. O versículo 17, ele nos dá ainda mais, né, nos aprofunda mais nesse entendimento, onde ele diz assim, estando arraigados, alicerçados, arraigados, né, tem um significado de raízes profundas. Existem, né, determinadas, né, árvores, né, ou determinadas plantas que a raiz é profunda. É difícil arrancar dali. Por quê? Porque a raiz é funda. E ele fala aqui também sobre estar, né, aquele que está alicerçado. Você sabe, né, certamente você já deve ter construído alguma coisa, ou já viu algum tipo de construção. E não se constrói, em linhas gerais, não se constrói nada sem antes se fazer um alicerce. Um alicerce. E através desse alicerce, alguns lugares chamam de sapata, outros chamam de fundação. Através dessa fundação, desse alicerce, você sobe a casa, sobe as paredes. Então, o que Paulo está reforçando aqui no versículo 17 é, você vai estar sendo fortalecido com o poder de Deus no íntimo do seu ser, né, pelo Espírito Santo, estando, a posição é sua, arraigado e alicerçado. Ou seja, você recebe de Deus, mas você precisa se aprofundar. Você precisa, né, permitir que as raízes, né, se aprofundem. A Bíblia nos ensina isso. Nós precisamos conhecer e fazer o quê? Quem lembra do que está escrito no livro de Joel? Devemos conhecer e fazer o quê? Prosseguir em conhecer. O que é isso? Deus te levando para um nível mais profundo de conhecimento. Então, ou seja, você nunca para de aprender. Cada vez mais as raízes vão se aprofundando. Você vai ficando mais alicerçado, você vai construindo a sua vida em cima de um alicerce firme, forte, que é a rocha, que é Jesus. Então, esse versículo é rico em nos ensinar isso. Né? Tem um trecho do livro que a qual nós estamos, né, tirando esse tema, que é viver no dia de plenitude, onde ele fala assim, você é tão forte quanto é forte o seu interior. Vou repetir. Você é tão forte quanto forte é o seu interior. Se o seu interior for fraco, você pode até demonstrar ser forte. Mas já você vai deixar de ser forte. Porque você precisa ser forte no seu interior.
O Espírito Santo fortalece você no seu interior, dentro. Em Hebreus capítulo 3, verso 6, fala assim: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos, completa para mim, nós. Então diga assim, essa casa, não, fala com força, essa casa sou eu. Ou seja, a casa que Cristo veio fundamentar é eu e você. Somos nós. E você quer ter uma casa construída sobre o quê? Sobre uma rocha ou sobre uma areia? Entendeu? Essa rocha é Cristo. Então Cristo veio ser, preste atenção nisso, você é a casa construída sobre a rocha. Quem é essa rocha? Cristo. Então Ele é a base de tudo. É nele que você coloca o seu alicerce. É nele que você se enraiza. O problema é que muitas das vezes nós queremos fazer aquilo que nós queremos. Você construir uma casa sem um alicerce, né? Em linhas gerais, ela não vai ter uma estrutura muito firme. Pode vir um vento, uma chuva, como diz lá, né, o texto bíblico, e aí a areia cede e a casa cai. 1 Coríntios 15, 58 fala assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, olha esse termo, mantenham-se firmes e inabaláveis. Como é que uma casa construída sobre areia vai ficar inabalável? Como é que uma casa construída sobre areia vai ficar firme? Isso explica que quando você é verdadeiramente casa de Deus, como nós lemos no versículo anterior, sua estrutura se torna inabalável, arraigado, alicerçado, não porque você é forte, mas sim porque o Espírito Santo de Deus em você te faz forte. Entendeu bem isso? É o Espírito Santo dentro de você que faz você ser forte. A base é Cristo. A estrutura, né, é o Espírito Santo dentro de você, enrijecendo, te fazendo ser uma estrutura forte. Agora, observe uma coisa, por que você precisa do Espírito Santo dentro de você para poder a sua estrutura permanecer? É o texto que você acabou de ler, né? 1 Coríntios, que eu acabei de ler. 8. Firmes, inabaláveis. Aqui na cidade onde nós estamos, em Brasília, existem alguns prédios, né? Me vem à mente agora um prédio no setor hoteleiro, aonde a estrutura do prédio, ela está lá. O esqueleto do prédio está lá. Na minha cidade, originalmente, tinha uma construção assim. Era imenso. E todo o esqueleto, né, que a gente chama do prédio, toda a estrutura principal, coluna, né, cinta, tudo estava lá pronto, mas faltava acabamento. E aquilo ficou exposto durante, né, décadas. Quando alguém foi construir algo lá, aquela estrutura não servia mais. Por quê? Choveu, bateu sol, vento, poeira, né? E aí foi enferrujando, e aí foi tendo rachaduras. Porque se você olhar hoje a casa onde você está, ou essa igreja onde nós estamos vendo aqui um acabamento bonitinho, pintadinho e tal, mas no meio disso daqui existe colunas, vigas, laje, toda uma estrutura. Se essa estrutura não for protegida, se essa estrutura não tiver um revestimento que a proteja, bate sol, bate chuva, vento, e aquela estrutura começa, né, em alguns casos até desintegrar, dependendo do tipo do material. Então não serve mais. Então, olha bem, apesar de você ter esse prédio, né, que tem aqui, que teve na minha cidade, está bem alicerçado, mas ele não está revestido. Então, por mais que você diga, eu tenho Jesus, meus pés estão firmados na rocha, ok, mas você precisa permitir que o Espírito Santo te revista. Esteja ao seu redor, te protegendo das intempéries espirituais, né, entre aspas,
para que você prossiga nesse seu crescimento. Por quê? Nossas estruturas interiores vão se fortalecendo como um projeto de uma grande obra, progressivamente. O problema é que muitas das vezes nós paralisamos a construção de Deus no nosso interior. E quando você paralisa a construção de Deus no seu interior, já entendemos que é no interior que da onde vem a nossa força. O Espírito Santo vem, começa de dentro para fora. Quando você não permite que Deus trabalhe no seu interior, você está paralisando a construção de uma obra no seu interior. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com o seu interior, a sua estrutura interior, sem revestimento. Por mais que você, seja forte, por mais que você se ache forte, mas a sua estrutura, espiritual, física, emocional, fica abalada. O texto, como nós lemos, eu vou ler para você de novo aqui, nos diz, 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Ora, você não consegue se manter inabalável sozinho, você precisa de um revestimento, e o Espírito Santo está aqui hoje para revestir a sua vida. Posso ouvir um amém? Como eu alcanço essa plenitude, no meu interior? Eu já expliquei a questão do interior, você já viu os versículos, já entendeu, como é que isso acontece. Mas, pastor, beleza, entendi, mas como é que eu alcanço isso? É difícil. Eu quero te dar aqui apenas 3 tópicos para que você entenda. Primeiro, ouvindo o que Deus escreveu a respeito do que você está passando. Tudo está na Bíblia. Qual é a questão no seu interior que precisa ser tratada? Qual é a questão que você tem que precisa ouvir uma voz de Deus? Você pode obter ajudas, A sua liderança, os pastores da igreja, Nós podemos te ajudar a achar uma solução. E a base da nossa solução vai ser a Bíblia. Porque às vezes você não tem, não conheço pouco, não sei onde procurar, o que isso tem a ver, não entendi essa história. E às vezes eu explicando isso aqui para você, abre um horizonte na sua mente para que você entenda melhor. Então você está sendo acompanhado, está sendo discipulado, ter alguém que possa te orientar. Isso é importante nessa construção para fortalecer o seu interior. Há um diferencial muito grande entre o que você está ouvindo e como você está reagindo. Vou repetir, existe um diferencial muito grande entre o que você está ouvindo e como você está reagindo. Sabe por quê? O Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo se revela a você. Ele te reveste, conforme nós lemos, começando a mudar o seu interior. Agora, se você não quiser mudar, se você reagir de uma forma diferente, se o Espírito Santo te orienta e você caminha por aqui, é para você ir por aqui. O problema é que muitas das vezes o Espírito Santo se move dentro de você, te impulsionando a ir por aqui. Mas sabe o que muitas vezes você faz? Pega um outro caminho. Principalmente quando se trata, que nós já comentamos aqui, da lei do menor esforço. Para fazer isso, Espírito Santo, é esforço demais. Eu vou por aqui porque aqui eu tenho menos esforço. Você conhece a história de alguém que passou por isso na Bíblia? Se eu tiver que ir para cá, não. Você vai descobrir o nome dele rapidinho. Não, aquele povo lá não tem nada a ver, Deus. Deus chama o profeta, dá uma missão para ele, olha, vai lá pregar para aquele povo, vai lá naquela casa, vai lá naquela pessoa, fala de Jesus para essa pessoa aqui. Em linhas gerais, trazendo para o exemplo bíblico, você vai sair daqui, você vai até aquela cidade, e você vai pregar sobre mim para ela. O que a pessoa fez? Chegou no porto, olhou assim, tem uma passagem para uma cidade bem longe daquela, em outras palavras? Tenho. Para onde? Para lá. Então eu quero ir nessa embarcação. E no meio da tempestade, olha só, tudo dando ruim, como diz aqui, tudo dando ruim,
A pessoa está fazendo o que dentro do barco? Dentro do navio? Dormindo. Parece que nada aconteceu. Totalmente fora do propósito de Deus, e ela está pensando assim, está tudo tranquilo. Vou chegar lá naquela outra cidade. Foi necessário Deus levantar uma tempestade, haver perdas materiais grandes naquele navio, para que alguém fosse até aquele homem, qual é o nome dele? Jonas. Para Deus ir até aquele homem, né, ou melhor, para uma pessoa ir até aquele homem e acordar, ei, não importa que nós vamos morrer, velho, você está aí dormindo com tranquilidade, que Deus que você serve? Aí descobre, e ele se fala, realmente, porque, né, tudo isso está divino, né, porque realmente eu estou fora do propósito de Deus. Ele não buscou fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, ele foi fazer aquilo que ele queria fazer. Então, a primeira coisa para você alcançar a plenitude no seu interior, para você se fortalecer interiormente, é ouvir o que Deus deixou escrito a respeito daquilo que você está passando. E o Espírito Santo vai te orientar. Você deve seguir a orientação do Espírito Santo. Seguir aquela direção. E não fazer o que você quer. Segundo, primeiro, ouvindo o que Deus escreveu na Bíblia a respeito daquilo que está passando. Segundo, ouvindo as estratégias que o Espírito Santo te dá. Isso vai te dar sustentação para que você possa fazer escolhas certas. Não era à toa que Jesus mandava os discípulos ir de 2 em 2. Não era à toa que Jesus sentava ali, né, e mandava trazer os pães, os peixinhos para ele multiplicar. Não era à toa que Jesus curou um cego. Não era à toa que Jesus curou uma mulher hemorrágica. Não, nada disso foi à toa. Tudo tinha um propósito. Quando você se deixa ser levado pelo Espírito Santo, que te fortalece interiormente, como nós vimos, ele te dá a estratégia que você precisa para alcançar os seus alvos. Se está faltando estratégia para você alcançar os seus alvos, reconceitue a sua vida e veja se realmente você está vivendo a plenitude de Deus sobre você. Mas o Espírito Santo não fala nada, ele não me guia nada, pelo contrário, ele manda eu ficar sem fazer nada, ficar quieto. Ei, analisa, pensa, repensa. E muitas das vezes isso não requer de você esforço físico. Muitas vezes isso não requer de você grandes coisas, não. Às vezes o Espírito Santo, ele te dá um toque, ele fala, olha, fala para aquela vida ali. Olha, deixa eu te cuidar nessa área aqui. Olha, deixa eu te tratar, né, nesse detalhe aqui. Terceiro, não interrompa o processo de Deus na sua vida. Isso acontece demais, né? Principalmente com aqueles que desistem. Igual a obra de uma construção que foi interrompida por falta de recursos, né? A gente vê muitas das vezes, até na questão governamental, né, de alguns estados, países, etc. e tal, aonde se constrói, né, a pessoa constrói uma estrutura, um prédio, né, uma casa, uma ponte, sei lá. E depois, por falta de verba, paralisa a obra. É notório. Paralisou, começa a deteriorar. Não é assim? Começou a construir uma ponte, faltou verba, parou a ponte, começa a deteriorar. Começa a chover, molhar, dar limo, né? A estrutura começa a ruir, né? São questões naturais, isso acontece. Mas espiritualmente isso aí acontece na vida de muitas pessoas. Sabe por quê? Ela precisa se deixar ser tratada pelo Espírito Santo nesse processo de crescimento da vida dela, mas ela interrompe o Espírito Santo de trabalhar na vida dela. O que vai acontecer? O que vai acontecer com essa estrutura? É questão de tempo. Vai deteriorar. Infelizmente, o diabo aproveita muitas das vezes algumas legalidades e trabalha para jogar a pessoa lá embaixo, para tirar todo o alicerce da vida da pessoa, para que ela caia, para que ela se desvie, para que ela saia do propósito do Senhor. Mas isso não vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus, amém? Amém? 2 Coríntios 4,16 fala assim: por isso, não desanimamos,
Olha só o que se diz esse texto, preste atenção. Por isso, não desanimemos, embora exteriormente estejamos desgastados, vírgula, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Entendeu isso? Você pode até exteriormente estar desgastado e tal, mas aquele que está alicerçado no Senhor, está arraigado no Senhor, como nós falamos lá no começo, na introdução, esse que interiormente tem a sua vida em Deus, está aqui escrito no texto. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Você acorda um dia e você pede, Espírito Santo, me renova. Renova o meu interior, para eu vencer as dificuldades da minha vida, para eu vencer as minhas crises, para eu vencer tudo aquilo que se levanta contra mim. E aí, naturalmente, você vai guerrear e você vai vencer, você vai conseguir alcançar sua vitória. Mas você se cansa, o corpo físico cansa, a alma cansa, o emocional cansa, o espiritual, seu espírito, fica dentro de você se movendo e você chega no final do dia igual um celular, quase acabando a bateria. Aí você vai lá, ora, aí você acorda, faz seu devocional, ora a sua Bíblia, faz do jeito que você faz e tal, e aí o que acontece? O Espírito Santo vem, renova o seu interior. Você sai para trabalhar revigorado. Assim como a sua saúde física, você descansou, você sai revigorado, você sai fortalecido. Então, como diz aqui, por isso não desanimemos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Amém? No livro de João, capítulo 3, em diante, conta a história interessante de Nicodemos, né? Você já deve ter ouvido falar um pouco dessa história. E Nicodemos foi aquele cara que foi encontrar com Jesus de noite, né? E foi lá para perguntar sobre os milagres que ele fazia, como é que era essa história de nascer de novo, como é que essa história, né? De, né? Jesus explicando para ele, não entendi, vou voltar ao ventre da minha mãe, não tem como. Olha o que diz esse versículo aqui, dessa história. O vento sopra onde? Repete comigo. O vento, não fala com força assim para... O vento sopra onde quer. Continua nessa ênfase. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Existe um movimento. O texto nos diz, o vento sopra. Entendeu? O que é esse vento? O texto nos diz, a todos aqueles que são nascidos do Espírito, isso era o que Jesus estava explicando para Nicodemos. Falando, cara, você não entende nada do que eu estou falando. Enquanto você não nascer do Espírito, você não vai entender o que eu estou te falando. Porque aqueles que são nascidos do Espírito, o vento sopra, e o vento ele leva para um lado, o vento ele leva para o outro. Em outras palavras, quando você nasce do Espírito, a partir desse momento, o vento te conduz. Está aqui na Bíblia. O vento te leva. Aqui diz o texto, você o escuta. Você escuta o vento, mas você não sabe para onde que ele vai. Está aqui no texto. Você não pode dizer para o vento, né? Vamos para lá, vamos para cá. Repete assim, não são as minhas escolhas, mas a escolha do Espírito Santo de Deus dentro de mim. É Ele que me conduz. É Ele que te leva. Você está indo por aqui, o vento sobe e fala assim, não, é por aqui. Você está indo na direção de Tarsis. Eu quero que você vá para lá. E aí o Espírito Santo te conduz para lá. Nenhuma plenitude virá de fora para dentro. Vou repetir, nenhuma plenitude virá de fora para dentro. Enquanto você não escutar a voz do Espírito Santo dentro de você, você não consegue viver a plenitude de Deus.
É necessário que você peça a Deus: Senhor, encha o meu interior, conforme o texto que nós lemos. Fortalece a minha vida, fortalece a minha estrutura, me reveste, me envolve, me faz estar enraizado, arraigado. Somente assim eu vou poder viver a plenitude do que Deus tem para mim. Amém? Se falta plenitude de Deus na sua vida, reveja todos os conceitos que eu falei com você. Reveja essa palavra. Veja onde é que você se encaixa. Realmente eu preciso melhorar isso na minha vida. Eu preciso permitir que o Espírito Santo se mova dentro de mim, através desse vento que Jesus falou para Nicodemos. Jesus estava falando para Nicodemos sobre nascer de novo. E sabe o que você precisa? Nascer de novo. E sabe como isso acontece? Somente de um jeito: aceitando a Jesus na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. Cubra a sua cabeça, você que pode, você que quer. Faça essa oração comigo. Repita após mim, diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço hoje que eu tenho vivido a plenitude no meu dia a dia. Porque não tenho vivido a plenitude do Teu Espírito Santo no meu interior. Me faz ser renovado pela Tua palavra todos os dias, que eu fique atento à voz do Teu Espírito Santo no meu interior. Que eu não interrompa a grande obra que Tu tens a realizar na minha vida, através da minha vida. Te dou liberdade agora para entrar na minha casa, na minha vida, na minha empresa, nos meus negócios, na minha saúde, no meu interior, e mudar tudo que em mim me impede de viver a plenitude do Teu Espírito Santo. Reconheço os meus pecados e Te recebo hoje como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém.